Então, essas duas figuras aqui de baixo, elas representam duas elipses em posições diferentes, né? Essa primeira como se estivesse deitada, né? E a segunda como se estivesse em pé. O que acontece é o seguinte, uma elipse, né? Ela possui alguns elementos, né? Como você pode notar aqui, elas têm um eixo maior, formado por vértices, por exemplo, A1 e A2, né? Ela tem um certo eixo menor, por exemplo, formado pelos vértices B1, B2, e elas possuem focos, né, que são esses pontos que estão bem aqui marcados por F1 e F2, certo? Acontece o seguinte, para uma determinada figura ser uma elipse, é necessário que todos os pontos que estejam sobre esse contorno satisfaçam a seguinte relação. Por exemplo, se eu escolho um desses pontos que estão nesse contorno, a distância dele é, por exemplo, esse F1, somado com a distância dele, tá, com esse F2, precisa ser o valor do segmento A1, A2. Essa é uma definição do que é elipse, tá certo? Então, olhando aqui para essa outra elipse, você vê o eixo menor, você vê o eixo maior e você vê os focos sempre sob o eixo maior. Olhando, por exemplo, para esse desenho aqui dessa elipse, né, onde ela está deitada e o seu eixo maior é paralelo ao eixo X, nós podemos retirar algumas informações dela. Uma delas é que esse A1 até o A2, né, é chamado de eixo maior. Tá? Se, por exemplo, a distância do A1 até o centro é um certo número A, então a distância do centro até o A2 também vai ser um certo número A. E assim a distância do A1 ao A2 precisa ser 2A. Então o eixo maior, sempre eu chamo ele de 2Azinho. Então o mesmo acontece com o eixo menor. Se, por exemplo, eu chamo a distância do B1 ao centro de um certo número Bzinho, então a distância do centro até o B2 é um certo Bzinho também, é o mesmo Bzinho, e a distância de B1 para B2 vai ser igual a 2Bzinho, tá certo? Esse é o chamado eixo menor. O F1 e F2, né, os focos dessa elipse, se eu, por exemplo, pego um F1 e calculo a distância para o centro da elipse e encontro um certo número Czinho, então a distância do centro até o F2 precisa ser também o mesmo Czinho. E aí, a distância do F1 até o F2 precisa ser 2Czinho, e esse eixo F1, F2 nós chamamos ele de distância focal. Uma observação muito importante. O Azinho sempre precisa ser maior do que o Bzinho, tá certo? Essa equação que eu tenho aqui, ela representa a equação de uma elipse quando ela se encontra deitada, tá certo? Então, esse x0 e y0 representam as coordenadas do centro, o Azinho representa a distância do A1 até o centro, e o Bzinho representa a distância do B1 até o centro, certo? O x e o y é o conjunto dos pontos que estão rodando aqui em cima da elipse, tá certo? Então, por exemplo, vamos retirar aqui as informações desse gráfico e jogar nessa equação. Quem são as coordenadas do centro dessa elipse? O x do centro é 3 e o y do centro é 2. Então, x 3, y 2. E quem é o A e o B? O A eu já percebi que é a distância do A1 até o centro, que vai do 1 ao 3, no caso é o 2. 2 eu escrevo 2 ao quadrado. E o Bzinho é a distância do B1 ao centro, que nós notamos 3 menos 2 sendo 1. Então aqui o Bzinho é 1 e eu escrevo 1 ao quadrado. E essa aqui é a equação desta elipse, tá certo? E aí, se eu quero, por exemplo, descobrir quem são as coordenadas dos focos,
tá? Eu preciso encontrar o valor do C, que é a distância do F1 até o centro. Basta usar o teorema de Pitágoras, porque eu já conheço o A, que é 2, conheço o B, que é 1, então substituo nessa fórmula e tenho 4 igual a 1 mais C ao quadrado. O 1 passa negativo, 4 menos 1, 3, igual a C ao quadrado, e o C é igual a raiz de 3. Isso significa que a distância desse ponto, né, do foco 1, do F1, até o centro é exatamente o raiz de 3, tá certo? Então, se eu quero saber quem ele vale, basta começar do centro, que é o 3, ó, e fazer 3 menos raiz de 3, e eu encontro o foco 1 que está à direita do centro, à esquerda do centro. E se quero saber o valor do foco 2, que está à direita do centro, basta pegar o valor do 3 e somar com o valor do C, que é raiz de 3, e aí eu vou ter 3 mais raiz de 3 é o x, né, do segundo foco, tá certo? Então, olhando, por exemplo, para essa outra elipse que eu tenho aqui, né, eu posso observar o seguinte, olhando primeiramente para a equação, tá certo? Uma coisa que eu observo é que essa equação, diferentemente dessa equação aqui, eu tenho, né, aqui, você sabia que aqui o valor do A estava debaixo do X e o B debaixo do Y. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, o 4 sendo menor do que o 9, sugere que o valor do B, né, que o valor do B é exatamente esse 4, esse número que vai aparecer aqui, ó, e o valor do A, o número que vai aparecer aqui, porque o A sempre é maior, tá certo? Então aqui, para saber quem é o A, usando essa lógica, basta pegar a raiz quadrada desse número 4, no caso 2, porque 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada do 9, que é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Assim, o valor do B é 2 e o valor do A é 3, tá certo? E as coordenadas do centro dessa equação aqui, esse aqui está menos 4, eu troco o sinal, fica 4, e se aqui está mais 1, eu troco o sinal e fica menos 1. E fazendo o desenho dessa equação, né, eu já percebo que essa elipse ela não pode ficar deitada, tá certo? Por que ela não vai ficar deitada como essa daqui? Porque o valor do A está embaixo do Y, tá certo? Aqui o A estava debaixo do X. Então, essa elipse ela vai ficar em pezinha. Então, localizo as coordenadas do centro, que é 4 e menos 1. Aqui, ó, 4 no X e menos 1 no Y. Tá bom? Começando a calcular, por exemplo, o eixo menor, como o valor do B vale 2, basta pegar desse ponto que começa no centro da elipse e somar 2 unidades para a direita, de maneira que ele venha aqui até o 6, por exemplo, tá? E, por exemplo, andar 2 unidades para trás aqui. Se ele começa no 4, né, andando 2 unidades para a esquerda, ele para onde? No 2, certo? E aí eu tenho aqui o eixo menor, tá certo? E para o eixo maior, eu tenho que olhar para o valor do A, que é 3, jogo aqui, ó, partindo desse ponto para cima, eu vou contar 3 unidades, e desse ponto para baixo eu vou contar 3 unidades. Nesse ponto, eu vou olhar para o menos 1, tá certo? Que está no eixo Y, e vou contar 3 unidades. Então, contando 3 unidades, ele vai até o 2, e começando também do menos 1, contando 3 unidades, que é o valor do A, ele desce para o menos 4. Então, esse aqui é o nosso eixo maior. E os focos precisam estar em cima do eixo maior, tá? E aí, como eu já descobri, como eu tenho condições de encontrar o valor do C, por causa dessa regra que funciona muito bem na elipse, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu tenho o valor do A é 3, tá certo? Aqui 3 ao quadrado mais o B, 2 ao quadrado mais o C ao quadrado. Então, 9 igual a 4 mais C ao quadrado. 9 menos 4 é 5.
igual a c ao quadrado e c igual a raiz de 5. C sendo a raiz de 5 significa dizer que partindo desse ponto mais raiz de 5 eu encontro o primeiro foco. E partindo desse ponto menos o raiz de 5 eu encontro o outro foco. Então, se o centro, né, no eixo y, ele começa no menos 1 aqui no centro, então adicionando mais raiz de 5, eu encontro quem é o foco aqui, ó. Tá? O y do foco, tá certo? E se eu pego menos 1 menos o raiz de 5, eu encontro o y do outro foco, tá certo?